Essa semana o Instagram tá com muitos bugs, muitos, e nós tivemos aí a nossa conexão interrompida. Espera um pouquinho que eu vou colocar aqui a Daniela novamente. Semana que o Instagram tá dando problema com muitas lives e tá dando vários bugs. Voltando, foram os intervalos comerciais. Você vê só. E ainda comentamos, né, durante o dia aqui sobre a questão de ficar salvo ou não. Essa semana, várias lives que eu acompanhei deram problemas, não ficaram salvas, perderam. Uhum. Então, vamos lá, que o nosso ainda foi menos problemático. Ele caiu e a gente ainda está no começo, dá para a gente retomar. Tranquilo, só me diga até que parte que você ouviu, repete aí que eu volto sem problema. Tá, eu ouvi até a hora que você estava falando sobre a questão. A gente estava falando, e peraí, que até eu me perdi. Deixa eu lembrar. Eu falei sobre o universo, né, de duas áreas diferentes, né? Certo. Falando sobre a mesma coisa e a importância, né, que tem essa coerência, essa constância. E depois, para mim, já travou. Tá, então vamos lá, seguindo essa linha de raciocínio, né? O que a gente percebe em distintos mercados? Muitas vezes o profissional, ele preocupado muito mais com a questão da imagem, né, com a questão da visibilidade, e aí entram conceitos como autoridade, influência, visibilidade, popularidade, que são todos conceitos distintos, mas que na verdade muitas pessoas fazem muita confusão, né? E quando a gente traz isso, né, para o personal branding, a qual você tem uma visão estratégica e assertiva, da onde você quer chegar, né? E isso é tão importante, esse alinhamento com todos os seus atributos, porque a sua marca pessoal é um ativo para gerar oportunidades de negócio, é um ativo para capital relacional, é um ativo, é como se fosse uma empresa na Bolsa de Valores, né? A gente percebe muitas empresas na Bolsa de Valores, o CEO, por exemplo, quando ele faz alguma coisa, e se essa coisa não é tão positiva, isso realmente mexe com o valor da empresa, as ações, né? E o mesmo podemos dizer que vale conosco, né? Então, as nossas ações, as nossas práticas, elas podem trazer valoração para a nossa marca pessoal ou depreciação. Por exemplo, né, um profissional que não é pontual e que quer ter uma reputação de pontual, mas ele não consegue. É uma incoerência que vai trazer uma reputação negativa para esse profissional e que pode impactar em oportunidades de trabalho ou até no meio da sua rede. Um exemplo muito simples, né? Mas quando a gente entende que não é apenas a imagem, não é apenas o parecer, e você colocou muito bem que quando a gente tem esse contato com uma marca pessoal online, depois no offline, você pode tanto se surpreender e ser muito mais do que aquilo que você teve como experiência, quanto você pode se decepcionar. Faz parte, né? Quanto mais coerente, menor o gap entre identidade, imagem e reputação, mais forte é uma marca pessoal e menos surpresinhas, né, podem acontecer nesse sentido. Entendendo que nós não temos que ter o mindset de querer agradar a todos a todo tempo, ou de tentar copiar o profissional A, o profissional B, essa era da autenticidade, se a gente pode dizer assim, entendemos que é um momento que as pessoas estão gritando por autenticidade por causa de tanto ruído, por causa de tanta fake news. Hoje ainda eu vi uma notícia que o mercado de fake news faturou 200 milhões de dólares. Uma loucura! É uma loucura, ou seja, tem pessoas faturando com mentira, tem pessoas faturando com ruído, né? Então, o desafio é você encontrar aquilo que é útil, que é relevante. E nós, enquanto marcas pessoais, sermos úteis e relevantes, porque personal branding não se trata de mim, ou seja, não se trata de nós, se trata do que nós podemos fazer e gerar de valor para o outro. Quem entendeu isso, entendeu a chave do que eu percebo da essência do que é ser humano. Você tem o valor do serviço que você presta para o seu cônjuge, para a sua família, para a sociedade, para os seus amigos, né? O que você faz é perceber isso na ótica profissional também.
E aí muitas pessoas fazem más práticas, tanto na esfera do marketing pessoal e acabam fazendo só autopromoção, quanto não entender o potencial e o mecanismo do personal branding, e acabam perdendo oportunidades, acabam muitas vezes sendo pessoas riquíssimas em termos de conhecimento, riquíssimas em termos de competências, em termos de influência na rede, e não exploram isso, não aproveitam isso, né, de uma escala maior, né, de um impacto maior. Às vezes é porque as pessoas não identificaram ainda o propósito, não tem um porquê bem claro, tem tantas nuances. Uma coisa que nós temos muito dentro do personal brand, essa flexibilidade, esse respeito pela história do outro, né, esse entendimento de que existem técnicas, existem estratégia, mas todo ser humano é único, ele é autêntico, ele tem um DNA único. Então, se estiver na minha frente 20 nutricionistas, serão 20 profissionais distintos e que serão trabalhados o branding pessoal de uma maneira única e não igual para todos. Não criar, né, um pacote, uma embalagem, como tem muito no mercado, a gente tem visto muito isso, né? É como se fosse, eu vejo alguns cursos como se fossem criar um exército. Isso. Não é? Então, assim, eu acho que também o mercado passa por uma questão de efeito manada muito grande, que é um contraponto do que você falou sobre a questão de autenticidade. As pessoas acho que clamam tanto, né? Gostam tanto e seguem assim fielmente quando vê algum perfil que é mais autêntico, porque a gente tem visto muito. Igual eu falava em sala de aula, isso é mais do mesmo, né? Então, é muita coisa repetida. Chega um momento em que você já não processa e começa a deixar de seguir várias pessoas até da mesma área, porque você fala, já deu, né? Eu não aguento mais ouvir a mesma coisa. Isso. Agora, a nossa live caiu, então, para quem não sabe, entrou ainda há pouco. Nós estamos falando com a Daniela Vieck, que é especialista em personal brand, com uma carreira internacional. E vamos dar sequência daqui para frente. A gente pegou, estava bem no começo ainda. E nós temos aí, ganhamos, né, alguns minutos a mais, porque começou na Verdade. E provavelmente ela não entrou porque ela realmente travou toda. Mas eu acho que as questões importantes, elas vêm agora, que a gente separou aqui algumas questões. E a primeira delas está ligada à questão do nosso tema, né? Que ele vem como personal brand, como uma competência do profissional do futuro, né? Então, como é? Conta isso um pouco para a gente, você olhando, né, esse termo, vou colocar dessa maneira, correto chamar de ferramenta, enfim, mas esse termo é ligado aí a uma competência, né, para o profissional do futuro. Bacana, Kelly. Assim, existem diversas competências que são requeridas, né, pelo mercado, pelas organizações. O próprio Fórum Econômico Mundial listou, né, as 10 competências do profissional até 2020 e além, né, a serem trabalhadas, o que está sendo requisitado pelo mercado. E aí a gente encontra pensamento crítico, inteligência emocional, criatividade, flexibilidade cognitiva, entre tantas outras, né? E se a gente acompanhar essas pesquisas, nós vamos perceber que a cada feito elas vão mudando o ranking, né? O que agora mais está sendo requerido, né? Então, é um indicador interessante para se estar de olho, né? Enquanto profissional desenvolver a sua carreira, porque quando a gente fala das competências que nós temos e são mapeadas, né, no início de um processo, por exemplo, como personal branding, você mapeia quais as competências, hard skills, soft skills que você possui, né, desenvolvidas, qual é o mercado que você está posicionado ou quer se posicionar e quais são as competências essenciais requeridas por esse mercado. Eu quero ser um fisioterapeuta, eu quero ser um advogado, eu quero ser um coach, eu quero ser o que for. Quais as competências essenciais para eu atuar nesse mercado? Quais as competências que estão sendo requeridas e que vão trazer diferenciais para sua marca pessoal e carreira? Então, mais do que atender os requisitos de uma competência essencial, perceber o que está em falta e investir naquilo que te dá um diferencial. Então, mais uma vez, precisa
abrir, né, a visão, expandir, é uma visão estratégica, uma visão mais holística, mercadológica, e perceber dentro disso tudo. O personal branding é interessante porque ele conversa com tudo isso, né? Vivemos um momento em que marcas pessoais estão se profissionalizando e marcas corporativas estão se humanizando, né? Esse momento das marcas corporativas querem chegar mais perto dos consumidores, criam personagens, se comunicam como se fosse a pessoa ali do outro lado, né? Você dá vida, né, para o ser humano. É a era human to human, né? Onde a conexão acontece entre marcas. Qual que é o ponto central e focal do personal branding? Confiança, trust. Tudo que nós fazemos é para gerar confiança. Ninguém faz negócios com quem não confia. Ninguém casaria com alguém que não confia. Ninguém botaria o corpo na mão de um cirurgião que não confia, né? Eu não compraria um carro de alguém que eu não confio. E por aí vai. Todas as decisões de compra, de consumo, passam pela confiança. E eu falo muito assim sobre esse pensamento que a gente tem que ter, né? Que todo ponto de contato com a nossa marca pessoal importa. E isso é um grande desafio para nós, para todos nós, né? Nós não somos perfeitos, nós não temos que viver em alta performance all the time, nós não temos que ser, né, o super-homem, a Mulher Maravilha, o melhor executivo, a melhor mãe, o melhor amigo. Ninguém consegue, né? Inclusive, a gente fala isso dentro do personal brand, né? Qual que é o defeito que você vai... Defeito, né? Que você vai cultivar. Né? Porque nós somos humanos, então entender isso, assumir, né, quando erra, tudo isso conecta muito mais. Então, quando a gente olha para o personal branding nesse contexto de marcas pessoais se profissionalizando, elas podem e devem se profissionalizar, né? Agora, sem perder essa essência, sem perder a humanização, né? Senão você corre o problema de virar um robozinho, né? De também se perder nesse mercado. E nesse contexto, as empresas estão buscando por marcas pessoais fortes, ou seja, que tem posicionamento, que sabe para o que vieram, que tem autoconhecimento, que buscam ser profissionais à frente do seu tempo, que não são acomodados, que gostam de desafios e que lidam bem com as suas fraquezas, que lidam bem com situações e resultados negativos que tiveram. Então, isso mostra um nível alto de autoconhecimento e como lidar com isso. Então, entender também tudo isso e como que você vai canalizar é muito importante, né? Empresas buscam profissionais, muitas vezes, que são influentes na sua rede. Imagine um profissional na área de vendas que tem muita influência numa rede, né, de relacionamentos, e que isso é um fator que vai trazer um diferencial para os resultados dele na organização, né? Então, são características que precisamos perceber. E quando esse profissional ele olha para o personal brand como uma competência a ser adquirida, ou seja, eu preciso entender o que é, eu preciso entender como eu faço, eu preciso entender que mesmo eu estando dentro de uma organização, eu não posso deixar de cuidar da minha imagem online, da minha rede de relacionamentos, do meu desenvolvimento pessoal e profissional, eu preciso cuidar da minha imagem. Até tem umas brincadeiras na internet que a gente encontra, uns memes assim, que é o profissional todo arrumadinho, de terninho quando ele está para ser contratado na entrevista do emprego, e quando ele é contratado ele já fica todo descabelado, todo pronto, já não se preocupa mais, né? É uma brincadeira, mas é uma realidade em muitos cenários, para muitas pessoas, né? Que entram na organização e elas esperam que a empresa invista no desenvolvimento dela, invista, ou seja, ela não tem mais essa gestão contínua. Então, nós olharmos, independente da nossa, se somos empreendedores, se somos profissionais liberais, se somos profissionais de carreira, se somos um CEO, o que for, né, o cargo, o mercado que nós estejamos, se nós olharmos e percebermos que desenvolvendo essa competência, eu vou ampliar o meu valor para dentro da minha organização, ampliar o meu valor para dentro da minha rede, ampliar o meu valor mercadológico, só tem a ganhar, né? As empresas, e aí do outro lado falando, né? Tem empresas que ainda podem ter essa cultura de que é o profissional que se destaca, o profissional pronto, a palavra certa é destacar, né? No ambiente corporativo, pode ter medo, né, que esse profissional seja
pronto, um headhunter vá lá e busque ele e perca esse profissional, né? Mas esse mindset para a cultura corporativa já não tem mais espaço, né? Porque hoje a gente sabe que se não houver uma coerência de valores entre o profissional e a empresa, se não houver um ambiente salutar de desenvolvimento profissional, muitas vezes, né? A gente não generaliza, mas não vai ficar por causa de salário. Inclusive, a gente já teve acesso, trabalhamos o tema de personal branding para lideranças e no contexto corporativo. Tem profissionais que, por causa do trabalho, enfim, do desempenho do líder, prefere trocar de ambiente por causa de uma liderança tóxica, por exemplo, né? Então, não se trata de cargo, não se trata de dinheiro, se trata realmente de você sentir propósito no que você está fazendo, ser respeitado e conseguir ter reconhecimento e desenvolvimento. Você sabe, Dani, que ouvindo você falar, me veio, né, uma questão assim importante que eu tenho visto muito, porque como eu tenho cuidado de alguns perfis, né, aqui no trabalho que eu estou fazendo em Portugal, cuidando de alguns perfis, né, com o Instagram, eu tenho visto muitos profissionais negligenciando a rede social como um ponto de contato. Então, visto pessoas com capacidades, até por conhecer, capacidades muito significativas, né? Um histórico profissional fantástico, só que a rede social, ela não reflete, né? Como sendo um ponto de contato, que foi uma das coisas que você mencionou, não reflete quem é aquele profissional. E isso daí mostra isso que você falou do meme, né? Que só na hora que a pessoa entende que vai ter um contato é que a pessoa cuida da sua imagem de uma visão um pouco mais ampla. E no restante, as pessoas também não conseguem entender que podem construir um histórico, né? Uma imagem dentro de uma rede social que independe de se estar trabalhando ou vendendo alguma coisa na rede social, né? Por exemplo, tem advogados que eu acompanho e que poderiam usar aquele perfil para mostrar e trazer informação. E, na realidade, fica aleatório, né? E, às vezes, a pessoa está perdendo oportunidades de ser uma autoridade, de ampliar a sua voz, simplesmente porque não consegue entender e enxergar que a rede social é uma delas, né? É uma extensão do profissional. Hoje a gente não tem como retroceder, né? É algo verdade. da nossa vida hoje. Então me chamou muito a atenção essa questão do ponto de contato que você falou e como hoje é muito presente a questão das redes, e isso é algo que tem sido negligenciado por muita gente. Esse acho que talvez é um novo desafio, né? Cada era, cada momento de mercado traz os seus desafios, né? Então, se nós fôssemos pontuar, é muito interessante e muito desafiador esse momento, porque, de novo, vem a necessidade de uma estratégia, né? Qual rede eu quero estar? Qual rede eu quero me posicionar? Né? Quem é o meu público-alvo? Muitas pessoas vão se posicionar, mas não sabem nem para quem. Outra frase que eu gosto muito que é: pare de vender, comece a ajudar. Gere valor, né? Ou seja, tem pessoas que só aparecem ou que só estão aí, venda, 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 venda. Então, aquilo que era no passado, ou no offline, vamos dizer assim, o vendedor porta em porta, né? Batendo, chegando e tal. Ou aquele panfleto, né? Meio agressivo, aquela coisa que chega e te interrompe. Está acontecendo hoje no online, né? Então tem pessoas que às vezes te adicionam como perfil e já sai matando na venda, no inbox, né? Te mandam. Então, assim, são comportamentos digitais que podem criar barreiras, né? Em vez de construir pontes. Então, esse cuidado constante, né, é um ponto grande de atenção. E é um desafio porque gera aqui um bate-papo gigante. Se a gente fosse só falar desse ponto. Porque, assim, tem tantas impressões, né? Tem pessoas que muitas vezes assim, poxa, a pessoa está o tempo todo online, está o tempo todo... Será que ela trabalha? Será que ela tá tendo trabalho? Ou porque ela tá... Eu já ouvi isso, tá? Tô falando aqui porque eu já ouvi. A pessoa não sai das lives, não sai das stories, tá todo tempo postando. Quando que essa pessoa trabalha, né? Então, tem uma outra questão de eu estou extremamente disponível, extremamente... pronto, sempre, né, trabalhando marketing de comunicação, qual é o momento que você está afiando o machado, como a gente diz, né? Tá.
Essa questão de ser uma exigência entrar nas redes sociais, nós temos que perceber muito bem nicho, muito bem estratégia como um todo, né? Às vezes eu não preciso estar em muitas, tem que estar nas redes assertivamente e nas redes que você se propõe estar, cultivar relacionamento e perceber o valor que você está gerando e a interação. Outra questão, né? Marca pessoal no contexto da esfera pessoal e profissional. Você é 360, mas na internet existem N informações sobre você, presente, passado. Então, assim, como que está a imagem como um todo, e não somente na rede social A ou na rede social B. Por exemplo, né? Tanto para quem é empreendedor, ou vou marcar uma visita na empresa tal, vou visitar, né? Eu quero conhecer mais sobre a reputação dessa empresa, quem já comprou, o que falam sobre ela. Google vai pesquisar, vai buscar as informações. Quanto um profissional de carreira que vai querer trabalhar numa empresa. E o RH também, ele não vai pesquisar somente o LinkedIn desse profissional, o perfil profissional, vai buscar na internet como um todo, né? Então, uma vez mais, esse alinhamento, né? Esse pente fino que se diz, né? Quando eu digitar o seu nome no Google, o que eu vou encontrar? Se não encontrar nada, não quer dizer que você não exista. A gente não pode ser extremista, né? Você existe, mas certamente você vai estar perdendo oportunidades. Ou se aquilo que está sobre você na internet não corrobora para o seu posicionamento, não corrobora para o valor da sua marca pessoal, é preciso tomar uma ação, né? Se trata da reputação digital. Pessoas que transitam de uma carreira para outra, né? Mudaram de carreira. E agora? O que eu faço com tudo aquilo que está na internet a meu respeito do meu passado? Trabalhava num setor, agora estou no outro totalmente diferente, né? Como que eu trabalho isso? Então, não dá, de fato, para descuidar da marca pessoal online, do posicionamento, muito para além de um canal, de uma rede social. Inclusive, nem a nossa marca pessoal e nem o nosso negócio pode depender de qualquer rede social. E isso é um ponto de atenção. Tem pessoas que, se o Facebook sai do ar, acabou o negócio. Se o YouTube, né, tira o canal do ar ou perdeu, acabou, desespero, né? Nós não somos os nossos seguidores, nós não somos os nossos likes e a nossa empresa não pode ser os nossos canais. Tudo isso tem que contribuir para a aproximação do nosso cliente, para gerar esse processo de entregar valor, mas a gente precisa entender, de novo, de um olhar, de uma esfera mais estratégica, onde que é a nossa casa, onde que são as ruas que indicam, né? E como que eu gerencio, como que eu percebo os resultados por cada canal. Às vezes você vai olhar e vai dizer, poxa, esse canal aqui, de alguma forma, um tempo foi bom, agora não mais é, então vamos descontinuar, enfim. Então, só com gestão e análise de dados, de números, é que você toma decisões. Tem pessoas que tomam decisões pelo feeling, né? Mas será que é pelo feeling que eu vou fazer um investimento, que eu vou comprar uma casa, que eu vou... né? É por feeling? Não, a gente faz uma análise, um planejamento, ver se pode, como é que é o retorno. A mesma questão, então, assim, é muito nessa esfera que eu chamo a atenção também para uma reflexão. Porque a gente percebe muitas vezes coisas muito bonitinhas, né, no online, muito alinhados, mas não está de acordo com a entrega daquele profissional. E outras vezes, eu concordo com o que você falou, a imagem não é tão atraente, não está tão alinhada quanto deveria, mas é um baita profissional que tem uma baita entrega. Então, ele está perdendo com isso, né? Então, acho que os dois lados precisam se conversar, tem que haver coerência. A Alana fez uma pergunta aqui que você já acabou respondendo, de certa forma, que ela fala sobre, né, a questão de se é perigoso ou não ter uma rede só, né, em função de mudanças e deixar de existir. E foi o que você acabou de falar, que a gente não é refém da rede e ela tem que ser um apoio, porque se todas as redes deixarem de existir ou se modificarem de uma hora para outra, a gente perde todos os pontos de contato aí com o negócio. Então, para a gente entender muito, né? Porque essa parte digital como você falou, vira uma nova live ou até duas, sei lá. Mas vamos aqui. Uma coisa que é interessante, né? Que você morava aqui em Portugal, agora voltou para o Brasil, né? E você tem experiências aí com muitos países. E aí eu queria que você desse um panorama geral, né? Qual é a visão desse contexto do personal brand no contexto internacional? Como que se tem diferença? Como é que é visto, né? Porque a gente às vezes tem uma visão isolada por não ter esse conhecimento de um mercado diferente do que a gente vive.
A gente tem a felicidade, né, de trabalhar com profissionais que estão em distintos mercados, e isso nos dá uma bagagem bem interessante para entender que estratégia é um caminho que você decide, né, tomar. Então, quando a gente fala o personal branding nesse contexto internacional, existem profissionais que estão pensando em ter uma carreira no exterior ou que já fizeram essa virada de chave, né? Já me mudei de país, seja para empreender, seja porque a empresa fez um convite e foi trabalhar numa das unidades, seja por motivos pessoais, enfim, né? E acontece essa transição. Estados Unidos, para aqui América Latina, para a Europa. Então, assim, acabamos trabalhando com muitos profissionais em movimento também. E outros que trabalham a própria marca pessoal no contexto internacional. Ou seja, eu quero ter negócios em vários países, eu quero desenvolver rede de relacionamento, eu quero gerar valor, que a minha marca pessoal gere valor em vários países, né? Então, você tem que ter uma estratégia entendendo a particularidade de cada um. Então, alguns pontos que a gente considera, né? O aspecto cultural, né? Ou seja, a forma de fazer marketing pessoal no Brasil é diferente de em Portugal. Precisa se entender, né? O que impacta, o que gera valor, o que pode gerar um efeito contrário. Talvez no Brasil funcione muito bem, mas em Portugal aquilo já não vai funcionar tão bem. Nos Estados Unidos, enfim, na Irlanda, em vários lugares. Então a gente precisa entender algumas regras, né, do contexto cultural. Isso é muito importante, porque senão você pode dar um tiro no pé, né? Você pode desenhar uma estratégia, mesmo o profissional, né? Ele deixar de investigar isso, deixar de perceber esses códigos, né? Dentro da organização, na própria rede de relacionamento, quando você está chegando, né? O que é uma questão de etiqueta, né? Em primeira impressão. Então, procurar entender isso é fundamental. Então, nesse contexto, a gente percebe cultura, a gente percebe momento econômico do país, né? O que esse momento econômico diz? Se traz uma oportunidade ou se traz algo, um ponto de atenção, uma ameaça, né? Então, perceber tudo isso. A gente começa a perceber num contexto ainda mais amplo, né, mercadológico, perceber mercado, concorrentes, players, né? Então, eu sou um profissional, vou me deslocar para o país A, para o país B, ou eu vou trabalhar internacionalmente em X países, né? Ou com X idiomas. E entender quem são os players que estão hoje dominando nesse mercado e que você vai, né, tá se posicionando. Tudo isso no contexto mais macro. No segundo pilar, no segundo ponto, a gente procura olhar e perceber nicho. Qual é o nicho que esse profissional atua? Qual é a profissão que ele tem? E como que está isso no mercado, né? Tá saturado? Tem oportunidade? Mais uma vez, aí entra benchmarking das melhores práticas, entra análise de concorrência. Às vezes ele vai ter uma estratégia para um mercado no nicho e outra entrada para o outro, né? Uma, ele pode entrar com parceiros e alianças e outra ele entra diretamente se posicionando. Existem muitas formas e é importante perceber isso na segunda camada. E na camada mais próxima, na camada do indivíduo, é entender quais recursos que ele leva, né? Muitas pessoas às vezes começam a trabalhar conscientemente a marca pessoal quando já viraram a chave. E aí elas querem correr para ter resultado rápido, porque nós precisamos lidar com as variáveis incontroláveis, né? Tudo aquilo que a gente não previu e que pode acontecer de errado. Então, como que eu trago, né, o relacionamento, os conhecimentos, o que eu estou trazendo para essa nova cultura, para esse novo desafio? Então, a gente avalia um pente fino dos aspectos do indivíduo. E quando você consegue alinhar essas três esferas, né, na esfera do país, mercadológico, nicho profissional e o indivíduo, você consegue realmente ter esse viés multifacetado, esse olhar direcionado para que o profissional starte as ações de uma maneira assertiva, porque ele não está disposto a perder nem tempo nem dinheiro, né? E esse precisa fazer movimentos assertivamente. Então, o personal brand traz essa clareza. Ufa! Ufa! Se a gente voltar lá na primeira pergunta, que é o que não é personal branding, a gente fala socorro, né? E não é à toa que muita gente não tem a mínima ideia do que seja, porque é muito mais complexo do que o que a gente consegue perceber. Não lida com isso no dia a dia. Então, a gente fica ali com um texto que leu num livro, uma tradução que você pega ou qualquer coisa, mas uma camada muito superficial. E agora, ouvindo, eu fiquei assim, mil coisas passando na cabeça, falei, ufa, é muita coisa.
Interessante, bem Tem isso. mais uma pergunta aqui. Marca pessoal e marca corporativa, né? Então, como você percebe a abertura do personal brand e benefícios para carreiras do profissional, de um lado, e a geração de negócios e interesses da empresa do outro? Que aí tem essa questão desse contraponto, né? Legal, eu acho que a gente até acabou falando um pouquinho sobre isso, que é essa aliança, né, da marca pessoal com a marca corporativa. Um ponto de atenção é o profissional que há muito tempo, isso ainda existe no mercado, é claro, no passado é o profissional bem visto, aquele que fica 10, 15, 20, 30 anos na mesma organização. Quando ele sai, ele é conhecido como ex-organização, né? Ah, é o fulano ex nome da empresa, né? Então, quem é ele, né? E então, essa é uma situação que se lidava, mas que ainda muita gente lida com isso, né? É claro que a gente fala muitas vezes de grandes empresas que temos no mercado, que dá orgulho de trabalhar, empresas de destaque, que diz assim, puxa, é fantástico ter o nome dessa empresa no meu currículo, né? Mesmo assim, mesmo, eu acho que o profissional, quando passa pela organização, ele tem uma dívida eterna com aquela empresa. Ele sempre vai fazer parte, né, daquela história, contribuiu e vice-versa, né? Então é um relacionamento ético, é um relacionamento de valor que vai permear muito além da saída desse profissional da organização. Só que hoje a gente vivencia uma nova realidade, inclusive com os millennials, né? Então hoje vamos lá, eu vi uma pesquisa que falava que, inclusive, grandes empresas de tecnologia, o tempo de permanência médio está 2 anos, né? Então isso faz com quê? Com que as pessoas elas queiram, essa geração que vem, resultados mais imediatos, rápida ascensão, querem descobrir potenciais, querem se aventurar, explorar, né? Um comportamento diferente do que a gente vê nas gerações X, Baby Boomer. São fases distintas, né? Então, o mercado precisa se adaptar a tudo isso, a esse movimento, né? A esse novo perfil de compra, a tudo isso que está acontecendo, né? De consumo, as plataformas, né? Trabalhar transmídia, né? Você está em contato com o público de vários canais, trabalhar storytelling, a arte das marcas contar histórias, porque isso tudo se trata de conexão emocional. Então, marcas pessoais e marcas corporativas é uma grande conexão emocional. Né? Isso não é poesia, isso é realidade, né? Então, hoje, por isso que o Fórum Econômico Mundial fala, a inteligência emocional é uma das competências necessárias, porque não é um negócio pelo negócio, é o propósito, é tudo isso, né? Sentimento de pertencimento, é o que vai fidelizar também esse profissional, né? Então, esse trabalho, o Personal Brand faz é uma conexão. Né? Nós desenvolvemos programas, workshops para lideranças, para a organização como um todo, que faz com que o profissional perceba que ele tem uma responsabilidade com aquela marca corporativa, né? Ou seja, não é quando terminou o expediente lá fora, não tem mais a ver, né? Ele agora é ele. Não, isso já não existe mais. Você está 24 horas associado ao que você faz e quando você está na empresa, você é você não tem mais essa divisão. Então, perceber responsabilidades, perceber influência, né? Eu tenho inúmeros casos que eu poderia trazer aqui. A gente teria que ter uma noite inteira para conversar. Mas, assim, de profissionais que derrapam no aeroporto e daqui a pouco estão falando de cliente ou de concorrente, não sabe quem está à volta e identificam. Aquilo fica muito mal para a reputação do profissional, mal para a reputação da empresa. Então, assim, é um tema que as empresas precisam estar muito atentas, é o personal branding. Porque esse profissional precisa ter consciência da marca pessoal dele, do impacto que o que ele faz para a marca pessoal, para a marca corporativa. Né? Hoje a gente sabe, um CEO né, vai lá e fala uma besteira na internet, tem vários casos, aquilo afeta a credibilidade da empresa. Então, assim, não há mais espaço para quem não é protagonista, não há mais espaço para quem não é uma voz e entender esse papel. Então, as empresas precisam se interessar pelo tema, os profissionais precisam se interessar pelo tema e esse casamento precisa acontecer, porque o mercado é cada vez mais competitivo, a busca está, assim, pela diferenciação, né? E aí tem outra frase que eu gosto muito, que é ou você se distingue ou você se extingue. Né? E eu acho que esse é um ponto de atenção muito grande. Dói, né? Essa dói. Essa dói. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que a gente pode deixá-la para fazer junto com as que eu recebi, para a gente não perder essa sequência aí do raciocínio que você está desenvolvendo, tá? Segura um pouquinho aí. Igor, a gente já coloca a sua questão. Nós temos aqui uma questão que você até comentou, né, agora, sobre essa questão das mudanças tecnológicas, da inteligência artificial, das profissões que vão ou não vão desaparecer, né?
e que tem novas profissões aí também sendo criadas, enfim, e qual é a importância do papel nesse contexto, porque as mudanças você até comentou agora, e até essa coerência das gerações, né, do baby boomers, do Y, X, milênio, enfim, mas a gente esbarra sempre nessa questão de falar sobre profissões que permanecem e não permanecem. E aí, lembrando como nossa live caiu, né? A primeira coisa que a Daniela falou lá no início, né, do que era e o que não era, o personal brand, é que não é modismo. Então, agora vamos ver, né, o complemento dessa informação com essa pergunta. Uhum. Isso é bem interessante, né? Porque a gente precisa olhar para trás para perceber a história, o desenvolver, né? O que nos trouxe até aqui, mas a gente precisa olhar para frente e perceber para onde que o mercado está se movimentando, né? O que está sendo descoberto pela ciência, o que está sendo descoberto em termos tecnológicos, como que o mundo dos negócios está se movimentando, quais são as joint ventures que estão surgindo, as startups. Acho que nunca surgiu tanta startup quanto agora, né? Então essa questão do crescimento do empreendedorismo, do profissional liberal, né, que já não está mais na organização e que quer se desafiar no mercado, e isso faz com que, mais uma vez, né, esse profissional adquira também skills, né, de gestão, né, e que consiga ter um posicionamento claro para que crie oportunidades em torno da sua marca pessoal, em torno do seu portfólio de produtos. Fato é que hoje não há mais espaço para você apenas saber fazer uma coisa, né? Você precisa, e muitas vezes o profissional sai de uma faculdade, sai de uma graduação, sendo um bom técnico, na verdade, mas ele precisa de outros skills e que ele vai ter que correr atrás e buscar como complemento do desenvolvimento profissional dele e até pessoal, para que venha atender a esse novo momento do mercado, né? Então, eu digo que quem se tornar um commodity vai ficar de lado, né? Ou seja, profissões, a gente está vendo aí o pessoal, os alunos que hoje estão estudando para profissões ainda que não surgiram, né? Eu me formei em 2004 como relações públicas. Minha primeira cliente na área do personal branding foi nesse ano, foi uma escritora, autora e palestrante. Mas eu nem chamava de personal branding em 2004, porque foi apenas alguns anos depois que o Tom Peters anunciou isso nos Estados Unidos. Mas ao desenvolver da carreira, eu fui percebendo o quanto isso ganhou voz pelo mundo, são 22 anos apenas, mas o quanto que isso faz sentido e cada vez mais sentido para o momento que nós vivemos, para trazer a diferenciação para o profissional, o start dele se desenvolver, entendendo o que o macro mercado, né, está comunicando, está direcionando. Ou seja, aquilo que funcionou como estratégia em 2010, em 2015, não vai funcionar talvez hoje, não vai funcionar daqui a 2, 3 anos. Né? A gente não pode viver de resultados passados e de saudosismo. Servem como referências, mas tem que entender que o mercado é dinâmico. Cada vez mais os profissionais também estão mais preparados. Né? As pessoas estão se movimentando, me formei em tal país, estou indo fazer uma pós no outro país, depois eu vou trabalhar no outro país, então estão cada vez mais globais, né? Então as marcas estão cada vez mais globais, as carreiras estão cada vez mais globais. Em 2015, quando eu fiz a primeira edição, 2015 começou o projeto do PBX Experience, que hoje é um dos principais eventos na área do personal branding. Quase não se falava em personal branding no Brasil. Hoje, se digitar no Google, você vê muita gente, né? Então, eu fico feliz porque muitas das pessoas que hoje estão no mercado passaram pelas edições do PBX, tiveram contato com os nossos conteúdos. Por isso que eu gosto muito do termo evangelizadora, do conceito, porque você traz à luz todo o potencial do personal branding. Mas o fato é que aquilo que eu vivenciei em 2015 é muito diferente do que eu estou vendo hoje em 2019. Assim como eu creio o mercado do coaching, né? Em alguns mercados já tem determinadas características, aqui já está um pouquinho saturado, aqui já está um pouquinho prostituído, aqui ou outro talvez já tenha ainda uma oportunidade, mas fato é que o profissional de coaching precisa extremamente de uma diferenciação, porque senão ele cai no que a gente chama de oceano vermelho, que é do preço, né? Ninguém quer cair em guerra de preço, você se posiciona por valor. Então, estar atento, né, acompanhar pesquisas, falar com profissionais, olhar para a inovação, olhar para tudo isso e buscar esse desenvolvimento contínuo é muito importante para que não se torne um commodity, para que não se torne, né, defasado. Quando todo mundo está falando a mesma coisa,
alguém não está pensando, né? É o que hoje eu digo, inclusive sobre personal branding, quando a gente vê muito conceito raso na internet, e acontece em vários segmentos, profissionais que querem primeiro parecer e depois ser, né? Ou seja, não investem em formação, não tem horas de experiência prática, e aí você vai colocar o teu maior ativo na mão de um profissional. É como se for a questão do corpo, vou fazer uma cirurgia, né? Eu vou procurar o estagiário ou um especialista. Pronto, a resposta já está feita. Então, cada um sabe o valor que tem a sua marca pessoal e toma as duas decisões recorrente a isso. Então, para o mercado personal brand, é esse olhar de futuro, esse olhar de entender o espaço nas universidades, entender o espaço nas organizações, entender o espaço amplo e os movimentos, o que está sendo requerido, né? Por exemplo, agora se requer muito humanismo, autenticidade, e tem tantos profissionais buscando, né, novos desafios, como gerir tudo isso. Daqui a 1 ano, 2 anos, talvez venham outros desafios, outras ferramentas, outras plataformas. Vou, não vou, trago para minha estratégia, o que eu faço, né? Então, precisa estar muito alinhado também a quem você é, aos seus valores, à sua essência. Porque o profissional também que corre só atrás do que os outros estão fazendo, atrás da próxima tendência, ele tende a despertar ansiedade, se frustrar e, às vezes, perder o foco. Então, é muito importante esse equilíbrio e perceber aonde que é o seu ponto, o seu momento. Tanto importante o que fazer e o que não fazer. E quem não seguir e o que não falar e onde não estar. Só isso, né? Só isso. Dani, eu também sou formada em Relações Públicas aí pela Faculdade Casper Libero, só que olha que legal. eu me formei em 99, bem antes de você, porque não atuei na área, né? Então, eu sempre trabalhei em outras áreas e depois fui seguindo para a área de treinamento até chegar na universidade. E aí depois foram 15 anos aí na área dando aula aí na Embi, no Senac, enfim. Por que eu estou comentando isso? Hoje, é estranho, né? Uma professora universitária aí falar uma coisa dessa, mas hoje eu vejo, pelo desprendimento, né, que essa geração tem, que muitos não vão atrás de um curso universitário, porque eu acho que a contribuição que um curso universitário traz hoje, ela é muito rasa, perto de outros tipos de cursos e outros conhecimentos e outras necessidades que o mercado tem demandado, como inteligência emocional, que não é algo tratado nas universidades na maioria, oratória, linguagem corporal, próprio coach, que está um pouco banalizado pelo jeito que alguns trabalharam, como aconteceu com o consultor alguns anos atrás, mas eu tenho a percepção de que se o mercado corporativo deixar de exigir o certificado, que isso daí vai ser algo que vai mudar assim radicalmente. Esse é um assunto em pauta, né? Porque você tem de um lado os autodidatas, né? E você tem de outro lado o profissional que busca cursos, formações. Eu costumo dizer que nós somos autodidatas, todos nós temos um pouco de autodidata, em qualquer área que seja, né? Todos nós temos uma curiosidade e uma busca por uma capacitação que é uma iniciativa própria nossa, seja através de livros, acompanhando conteúdos online. E o grande desafio é converter informação em conhecimento e conhecimento em resultado, né? Acho que está aqui uma grande fórmula, né? Porque tem pessoas que sempre o próximo livro, o próximo curso, o próximo evento, mas elas não botam nada em prática, porque é o perfil estudioso. E tem outros que é o perfil fazedor. Corre para fazer, não quer nem saber se tem todos os skills ou se tem toda a informação, ele sai fazendo e testando, erra, aprende, volta, faz de novo, então é o perfil fazedor. Né? Eu gosto muito da fórmula dos dois, né? No entanto, que eu creio que comunidade científica, comunidade acadêmica, isso nunca vai se extinguir, né? Muito pelo contrário, né? O que seria de nós sem os cientistas, o que seriam de nós sem os pesquisadores, o que seriam de nós sem essas pessoas que se trancam entre quatro paredes muitas vezes e se dedicam, né? Eu gosto muito de pensar também a respeito do mundo líquido, né? A gente vive num mundo líquido e as relações muitas vezes têm se tornado líquidas. Os relacionamentos, né? Ou seja, a tua palavra já não vale tanto quanto no passado, era um aperto de mão, estava valendo, hoje em dia nem contrato vale. As pessoas estão trocando, né? Ou julgando por tudo e por nada, trocando valores por coisas superficiais. Esse é um ponto de atenção muito grande.
Por quê? Para você fazer uma faculdade, você se dedica, né, 4 anos e meio, 5. Medicina, você vai fazer depois ainda muito mais, né? Até você realmente ir para o atendimento final, ir para exercer a sua profissão, né? Então, fica aqui um pensamento, né, sobre resiliência, sobre mudar. Muitas vezes, para uns profissionais pode ser difícil, né? Mudar, para outros podem ser fácil. Então, entender que fugir às vezes pode ser fácil, mas ficar e lutar pode ser difícil, né? Então as pessoas estão querendo resultados rápidos. Eu quero ser um coach em 2 dias. Eu quero, no entanto, que assim, esquece personal branding, cursinho de final de semana, e esquece. Você pode aprender algumas técnicas para gestão da tua marca pessoal, mas para você trabalhar com isso, esquece, é muito profundo, tem muitas nuances, né? Então, eu gosto muito de entender os dois mundos, de respeitar os dois mundos, de entender também a questão do estudo, mas da prática. Eu acho que nós temos que ser práticos, nós temos que entender na prática o resultado daquilo que a gente está aplicando para aprender, né? E inclusive é estatístico, né? Você mais aprende quando ensina. E você também se oportunizar a compartilhar o teu conhecimento. No passado, olha que interessante, no passado o conhecimento era poder se nós guardávamos, escondíamos. Hoje o conhecimento só é poder se multiplicado, aplicado e compartilhado. Então tem que perceber isso. É claro que, por exemplo, voltamos à questão anterior, cada um vai decidir também aonde que bota, né, o corpo, o nome, assina, enfim, com que profissional. Acho que vai ter espaço para tudo no mercado, não vão ter, talvez, no futuro, regras, né, ou exigências, mas isso vai aumentar ainda mais a questão do pensamento crítico. Eu preciso ser muito mais criteriosa, porque nem tudo que reluz é ouro e nem toda a embalagem que atrai realmente tem um conteúdo que convence. Mas isso é um ponto que tem sido muito debatido, porque e vai ser desconfortável até que se ajuste, mas extinguir jamais, né? Porque acho que é uma coisa que não Jamais. tem como, até porque tem áreas que não faz nem sentido que aconteça isso. Agora, achei interessante, deixa eu pontuar, você falou de relações públicas, é uma profissão regulamentada no Brasil. Eu sempre gostei muito disso, porque nivela a qualidade, né? Você não pode ser RP e nem atuar numa organização sem você ter formatura, fazer parte de conselho. Então, na minha opinião, esse controle de qualidade, né? A gente vê áreas que não têm controle de qualidade e as redes sociais deram voz e vez para todo mundo. Ganhamos com isso também, né? Agora tem que elevar muito mais o pensamento crítico, tem que elevar muito mais o teu padrão de análise, porque qualquer um fala qualquer coisa, né? E eu tenho muito orgulho da nossa profissão como base, né? Por causa disso também, por saber que as coisas têm que seguir da melhor maneira possível, né? Com qualidade. E você vê que é engraçado porque você abriu falando sobre uma estatística, sobre um volume de 250 milhões ou bilhões, não me recordo, de faturamento no fake news, né? Isso, Então, eu vi uma matéria, 200 milhões. Nós que estamos produzindo conteúdos reais, a gente tem que trabalhar muito mais para conseguir vencer um mercado milionário, né? Que tem recursos para colocar informações ou situações que acabam tirando a vez de pessoas que estão trabalhando de forma séria e real, né? Então, isso... é o ruído, né? É o ruído. A gente percebe isso em épocas de eleições, como é claro, né? Existe um interesse em jogo. Agora, tem muita coisa na internet, inclusive, e a respeito de pessoas, né? A gente já teve no Brasil profissionais com certa influência e visibilidade no mundo dos negócios e que mentiram sobre um dado ou outro no LinkedIn. E aquilo foi descoberto, e aquilo veio à tona, e aquilo manchou a reputação, e aquilo gerou uma crise de imagem, e aquilo impactou os negócios. Então, a gente pode falar isso numa esfera de ampla influência, como eleições presidenciais e tudo mais, mas a gente também pode trazer isso para microinfluência, que é cada profissional ser verdadeiro, ser honesto no imputar dos dados e estar monitorando a marca pessoal também, porque as pessoas também podem lançar boatos, né? A nossa reputação chega antes de nós nos lugares, e às vezes tem que lidar com um boato. Por isso que eu digo que reputação é como um crédito, é bom você ter dinheiro. Se um dia precisar sacar, você tem. Né? Muito bem. Vou pegar aqui a pergunta que está na tela do Igor. Ele pergunta aqui quais os principais indicadores, né, para medir aí uma estratégia de brand, e agradece aí o conteúdo.
Legal, gosto muito de falar sobre essa questão de indicadores, porque existem muitos indicadores para uma marca pessoal. Antes dos indicadores, a gente precisa mapear os objetivos, né, e as ações, porque para cada ação existe um indicador e essa ação precisa estar associada a um objetivo. Né? Por exemplo, obviamente toda marca pessoal vai ter um indicador na área financeira também, né? Já que like não paga conta, a gente precisa entender que muitas vezes, né, você pode ter N seguidores, trocentos likes, 300 compartilhamentos, um mega engajamento e nada de faturamento, nada real acontecendo. Outras vezes você tem uma pessoa que às vezes no offline é super, né, influente, gera valor na rede, tem pouco like, pouco engajamento, mas fecha um contrato atrás do outro, está muito bem, obrigado, na área das finanças. Então esse indicador financeiro permeia todo o processo de personal branding, seja um empreendedor, seja um profissional de carreira, todo mundo se move também, né? Através das finanças é que você decide novos investimentos, é que você analisa o ROI, né? Isso vale para as empresas e vale para nós enquanto profissionais. Então, esse é um dos grandes indicadores. E entender, né, a questão financeira dentro de um portfólio de produto, né, qual é o meu produto, o meu serviço, enfim, que tem mais rentabilidade, aquele que já não vale a pena mais gastar energia. Então, analisar realmente de uma ótica bem racional os indicadores financeiros para entender que se eu investir no conhecimento A, qual é o retorno que a aquisição desse conhecimento me trouxe, né? Tem pessoas que botam tudo no mesmo balaio, ou seja, investir em oratória, inteligência emocional e em gestão, sabe, gestão financeira. E isso deu um upgrade no meu negócio e tal, e eu percebi um crescimento de 20%. Mas eu não analisei se o que mais trouxe impacto foi talvez eu ter mudado comportamentos devido a trazer ação para a inteligência emocional, se foi eu ter desenvolvido uma competência técnica na área de finanças, o que me trouxe? Então, a gente começa a ter um olhar de começo, meio e fim para as coisas. Esse é o indicador que eu gosto, né? De entender objetivo, ação e indicador. Você tem vários indicadores do universo online, né? Desde quando você diz assim, eu quero mapear o meu site com o Analytics, então você percebe, e aí tem muitos números, não é a questão de quantidade de indicadores, mas é os indicadores certos, né? Você perceber quem está chegando, taxa de rejeição, para onde que está indo, quais os canais que estão entrando em contato, se é mais e-mail, se é mais WhatsApp, você fazer esse alinhamento, né, de quem é suspect prospect de cliente, ou seja, a pessoa que está te acompanhando, a pessoa que já está interessada no teu serviço e depois quem realmente fechou com você. Você fazer esse funil de vendas, é um funil, você precisa entender disso, né? É muito importante para você ter análise estratégica. Você pode medir influência, e aí você tem influência online, várias ferramentas que podem te ajudar a perceber influência, perceber reputação online. Você pode medir usando pesquisas e ferramentas para entender como é que está a identidade, imagem e reputação, o alinhamento. Inclusive, nós estamos lançando uma ferramenta no mercado, exatamente um software que vai trazer essa informação, porque às vezes as pessoas elas estão achando, né, que estão agradando, que estão convencendo, que estão empregando determinada mensagem. Na verdade, elas não estão e elas estão num ponto cego desenvolvendo as suas carreiras e não entendem por que não tem resultado, por que não influenciam, por que não acontece. Outras vezes as pessoas são reféns de ambientes, né? Na empresa é uma coisa, na rede de amigos é outra, e ela não consegue ter de novo um posicionamento claro. Então, esse software vai ajudar muito a trazer essa clareza. É um grande indicador também para se movimentar desde o aspecto da imagem, comportamento, o que você fala, quem que você é realmente, o quanto que isso está alinhado, o valor que as pessoas percebem. Existem indicadores na esfera de visibilidade. As redes sociais conseguimos medir, né, seguidores e compartilhamentos e tudo mais, mas na questão de assessoria de imprensa, nós conseguimos medir exposição, publicação, quantos convites e oportunidades nos chegam. O indicador na tua esfera pessoal, quantas vezes as pessoas te procuram para um conselho? Você é confiável? Quantas vezes as pessoas te pedem opinião? Quem te pede opinião? Na esfera profissional, na esfera pessoal? Faz tempo que não te pedem opinião, que não te procuram? São indicadores. Indicadores, será que você é confiável? Será que você é interessante? Será que você é disponível? Então, assim, poderia ficar a noite inteira falando indicadores. Eu tenho um artigo específico sobre isso. E é muito bacana. Realmente, você traz para a linha do consciente da gestão e entender o impacto
impacto já, assim, por que você vai deixar para 1 de dezembro, né, olhar para trás e pensar, nossa, por que eu não fiz isso, aquilo, o meu resultado? Faça isso dia após dia, semanalmente, mensalmente, tenha planejamento, analise os resultados, para que você possa mudar rapidamente um comportamento, uma postura, uma ação, e não apenas no dia 31 de dezembro, quando às vezes você vai perceber que você já perdeu o ano, né, porque você não trabalhou isso. Então, boa pergunta, obrigada. E vai ser muito bacana poder contar com esse trabalho, esse projeto que vocês vão entregar, porque só pelo que você falou resumidamente, são muitos, né, os pontos a serem analisados. E como você falou um pouquinho antes, se não tiver dados para tomar uma decisão assertiva, acaba tateando, indo para um caminho errado, da mesma forma como se não tivesse, né, observando nada e simplesmente arriscando e seguindo o instinto. Exatamente. Eu acho que aqui tem uma pergunta que fala aqui sobre o que é mais importante logo de cara, né? À primeira vista, a aparência ou a postura? Que foi o Cristiano que encaminhou, que é seguidor aqui do meu canal. Legal, boa pergunta e interessante para todos nós, né? É algo que a gente sempre tem que estar atento, né, ao nosso impacto num primeiro contato e procurar entender o impacto que a gente causa e o desenvolvimento disso, né? Então, o quanto que a gente está se conectando, o quanto que nós estamos de fato cumprindo, né, com a proposta daquilo que nós temos, seja num evento, seja numa empresa, numa entrevista, seja quando você estiver com a pessoa aí pela primeira vez. É bem interessante porque quando a gente fala desse impacto, existem várias pesquisas na internet, existem pesquisas feitas na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos. Por exemplo, eu trouxe um dado aqui na Grã-Bretanha. Tem uma pesquisa que foi feita com mais ou menos 320 pessoas e que apenas com a voz, a pessoa dizendo oi, as outras pessoas estavam emitiam opiniões, juízo de valor sobre o oi. E já conseguiam, ou seja, já davam um panorama de essa pessoa é mais entusiasmada, essa pessoa ela tem mais confiança, me transmitiu mais confiança. Imagina, com um oi. Então investigaram isso, né? Outro fato é que as pessoas nos percebem como um todo, né? Existe uma questão associada muito à nossa natureza, né? A neurociência estuda isso, que ao nos conectarmos com alguém, ao estarmos com alguém, a primeira coisa que aciona para nós é esse instinto de será que é inimigo ou será que é amigo? Né? Então, mesmo no primeiro momento, você já vai saber se luta ou fuga, né? Se você fica, se você sai. Então, essa postura harmônica, né, de você perceber que tudo comunica a seu respeito, ou seja, a pessoa pode estar te percebendo o visual antes mesmo de você proferir qualquer palavra, e ela vai ter um julgamento já, um pré-julgamento sobre a sua postura, né? Se você está com uma postura confiante, a sua roupa comunica, óbvio, as suas cores, os seus acessórios, as suas escolhas visuais falam sobre você. Né? Se você é mais conservador, inovador, a fase até mesmo a qual você está vivenciando, se você está bem emocionalmente ou não, o seu visual comunica muito sobre isso, e muito interessante são os detalhes, uma vez mais, né? Então, tudo isso influencia, né? A mensagem em si é o que menos influencia. Tom de voz influencia, postura influencia, comunicação não verbal. Por isso que body language é tão importante, porque você pode estar falando algo que o seu corpo comunicando outra coisa. E quem entende um pouquinho já vai perceber que ali já não tem um momento de conexão real e verdadeiro. A Amy Cuddy, que é uma psicóloga de Harvard, gosto muito dela, tem um dos TEDs mais vistos também. Ela tem um livro que se chama Presença, o meu é em espanhol, esse aqui, né? El Poder da Presença, dela Presença. Esse é o meu livro. Tem em espanhol, tem em inglês e tem em português, tá? Recomendo esse livro muitíssimo, né? Porque faz parte, né, do personal branding, é um tema de estudo muito interessante e que ela fala que nessa primeira impressão existem duas perguntas feitas na mente, feita pelo interlocutor, né? Que é essa questão: será que eu posso confiar? Posso respeitar essa pessoa? Né? Então, é muito interessante a gente ter isso de novo na nossa zona de consciência.
perceber que a nossa postura, o nosso olhar, e claro, a nossa introdução verbal depois, ela vai influenciar, né? Mas que o que nós falamos é o último grau de influência perto de todo o contexto. Então a gente precisa estar atento a todo o contexto. Chegar nessa primeira impressão com uma força muito grande, você pode passar uma mensagem de ameaça, ser um oportunista ou ameaçador. E isso pode afastar as pessoas, né? Antigamente tem pessoas que iam para eventos fazer networking e achavam que networking é sair distribuindo cartão de visita para todo mundo, né? E isso já está mais do que fracassado, essa prática, né? Você precisa estar atento, domina uma conversa quem ouve, né? Então você ouve, você se introduz oportunamente quando as pessoas te procuram, quando as pessoas te acionam. Então existem outras estratégias para você ser conectivo, assertivo e marcante, que é a diferença entre pegar o teu cartão de visita, botar no bolso da direita, que é o bolso que eu vou guardar e fazer contato, ou botar no bolso da esquerda, que é o bolso que vai pro lixo depois. Ai, essa questão do body language já é uma coisa que já vira sei lá quantas lives, né? Eu já comentei Nossa. com você e tenho mostrado aí nas minhas redes sociais e tenho me especializado cada vez mais e seguido. Inclusive, hoje eu coloquei um podcast sobre voz no meu canal e que fala a questão do quanto a voz é importante, até porque na época que a gente vivia nas cavernas, os nossos instintos, os nossos sentidos eram os principais, né? Você tem que ter noção dos sons dos perigos. Então, isso é muito Exato. importante para qualquer profissional. E por isso que ouvir, como você comentou agora, é também de extrema importância. E aí você separa, né? A voz, se ela passa confiança ou não. Então, tem uma série de questões que estão aí, e aí vem depois a mensagem. Se o que aquela pessoa está falando não é marcante, em qual bolsa eu vou colocar o cartãozinho? Exatamente. Adorei essa foi ótima. E para a gente finalizar, porque eu perdi a questão do tempo aqui com a história de ter caído, a gente foi falar do sexto sentido, foi falar dos instintos, e você viu que na hora que eu falei, vai acabar na hora. Ganhamos mais uma hora agora. Mas, enfim, depois eu edito e junto os vídeos para colocar lá no YouTube. Mando o link para você. Olha, eu comecei a rir, eu falei, pelo menos não deu mais nenhum bug e a gente não perdeu a live como aconteceu com muita gente. Nada, isso é estratégia. Ó, isso é estratégia para a gente ficar 3 horas em live. Por mim, tá tudo tranquilo. Tem tempo para falar, porque eu reservei a noite para poder receber você. Maravilha. Então, eu estava falando, né? A gente tem aí assuntos muito complexos que a gente tratou e assim, com níveis que são internacionais, tudo que nessa esfera que você falou, uma coisa que permeia a outra. Agora, nós temos pessoas que vão nos ouvir e que às vezes não tem a mínima noção do que está sendo tratado, porque não tem nenhuma proximidade ainda, né? Não teve uma oportunidade, às vezes, de fazer um curso universitário, ou o curso que fez não trouxe esse conhecimento, e no trabalho que envolve não tem a mínima noção. Até porque tem muita gente que deveria falar até mais e melhor e não sabe e fala, né, coisas que também não deveriam, mas enfim. Agora, o que a gente pode trazer de dica para essas pessoas que não têm a mínima noção e falam, tá bom, hoje eu não sei bem o que eu ouvi vocês falando, eu sei que não é bem só rede social, não é bem só a minha imagem, não é bem só o network, e aí tem tudo que a gente falou. Mas que dicas que a gente consegue trazer para uma pessoa começar? Então, olha, você não sabe absolutamente nada, então pega, sei lá, 2, 3, 5 passos. Começa a prestar atenção nisso daqui, que você já vai começar a ter um início, né, de mudança aí do seu mindset, vai começar a se perceber de uma maneira diferente, as pessoas estão bem
vão conseguir te perceber de uma maneira diferente, até que você consiga ter tempo para pesquisar, para entender, para assistir vídeos, para seguir a Daniela lá no canal dela, né, que tem muito conteúdo, para participar dos eventos, enfim. Mas o que você de imediato, assim, para pessoas que hoje assistiram a live ou vão assistir, fala, tá bom, mas eu começo por onde? O que a gente poderia dar de dicas, né, de caminhos para essas pessoas? Legal, isso é uma pergunta muito boa, porque é exatamente isso, né? Eu acho que quando você é confrontado com um novo assunto, um novo tema, que quero saber mais, né? Eu quero saber por onde que eu começo. Starta um processo de investigação, né? Então, e aí junto com esse processo de investigação também entra já a peneira, né? O que é bom e o que não é tão bom, o que está certo e o que às vezes não está tão certo dentro daquilo que a gente encontra. Eu tenho muito conteúdo online justamente para evangelizar, para mostrar como fazer, para trazer isso muito com mais clarividência, né? Então a gente tem tanto o canal no YouTube, personalbrandtv.com.br, tem muitos conteúdos gratuitos que abordam diversos assuntos que vai ajudar de forma prática o profissional a perceber o que ele mais quer agora nesse momento, né? Eu quero entender então melhor como que eu trabalho a minha rede, eu quero entender o que é importante para minha marca pessoal, ele vai encontrar lá. Mas eu tenho no meu site um e-book que é Marca Pessoal de A a Z, que é um alfabeto de dicas que vai de A a Z, então são muitas dicas que faz com que o profissional navegue em cada letra e perceba, já tenho, não tenho, preciso, não preciso, estou alinhado, não estou alinhado. Então ele vai navegando pelo alfabeto e ele vai analisando e vai percebendo que tudo isso faz parte do universo da marca pessoal e que ele precisa botar em ação. Seja individualmente, porque assim, ninguém faz a gestão da nossa marca pessoal, nós fazemos. O que nós precisamos, muitas vezes, é de um apoio, de um consultor, de um mentor, fazer um curso, participar de uma formação, para entender como eu faço isso, dentro de onde eu estou partindo, né? Os profissionais estão partindo de lugares distintos, né? Eu estou partindo do empreendedorismo, eu estou partindo para uma transição de carreira, eu estou começando a minha carreira, eu estou partindo... acabei de passar por um burnout, não quero mais saber de nada. E aí, como que eu trabalho minha marca pessoal depois de ter enfrentado um desafio emocional e que eu já não estou mais em todo o meu potencial? Então perceba que cada ser humano é único, está numa fase única. Casei, separei, fui promovido, virei empreendedor, deu uma crise de alguma situação, qualquer coisa. Então, independente se é momento de crise, de oportunidade, de mudança, se você se sente estagnado, todo tempo é tempo de gerir a marca pessoal. O primeiro passo é a descoberta. Qual é, então, o que é esse negócio? Qual é que é a minha marca pessoal, né? Esse olhar para dentro, né? É muito diferente um processo de personal branding de um processo de coaching, que sim, no coaching, né, você sai do ponto A, vai para o ponto B, tem muita ferramenta que trabalha esse autoconhecimento, mas essas ferramentas têm um objetivo, que é o que é acordado, né, ali com o cliente, né? Eu falo porque eu também sou Master Coach, mas já não faço mais atendimentos em coaching, e sim trago conhecimentos do coaching para dentro do personal branding, né? Porque palavras do mundo do personal branding, né? Valor, diferenciação, gestão, intenção, direção, estratégia, tudo isso são palavras do universo do personal branding, né? E isso permeia, de novo, qualquer profissional. Então, olhar para dentro, né? Perceber quais são os meus pontos fortes. Você pode fazer uma listinha, pega aí papel e caneta, né? Quais são os meus principais pontos fortes, meus principais pontos fracos? Qual que eu acredito que é a minha missão de vida, né, pessoal, e a minha missão profissional, na atividade a qual eu estou? Quais que são as minhas crenças que me impulsionam, que me limitam, né? Aonde eu gostaria de chegar? Qual é o posicionamento de mercado que eu quero? O que eu tenho, né, hoje para isso, né? O que eu carrego? Quem é o público que eu gostaria de atender ou de gerar valor? Né? Então a gente começa a levantar algumas questões. Quais que são as minhas metas e objetivos de curto, médio e longo prazo? Estão claras, né? Estão tangíveis, ao mesmo tempo desafiadoras? Então, essas perguntas ajudam a clarificar. É diagnóstico, é levantamento.
Quando a gente entra na esfera de identidade, imagem e reputação, aí já não é tão simples, no sentido de vou perguntar para o Facebook o que, que meus amiguinhos acham de mim, né? Você vai ter um monte de respostinha de pessoas identificadas que só vão falar coisas boas a seu respeito, e você vai acabar não conseguindo identificar algum ponto de melhoria, né? Algum ponto de... Voltou. Só não tô te ouvindo. Não. Quer sair e entrar novamente? Começa a dar bug. Quem está aí online está conseguindo me ouvir? Faz um joinha para a gente Aí, saber. voltou? Agora acho que voltou. Agora dá para ouvir. Legal. Então, eu estava falando sobre a questão dessa questão da imagem, da reputação, né? De ver como que os outros nos percebem, né? Tem pessoas que às vezes vão lá no Facebook, no Instagram, e perguntam só, o que você acha de mim? As pessoas vão colocando um monte de adjetivos, né? E tomam isso como base para desenvolver ou para perceber a imagem. Não é a fórmula correta, né? Ela é totalmente fragmentada e você vai ter uma amostra que não condiz com o universo e com os parâmetros certos para você analisar. Então, essa parte pode ser um pouco desafiadora e você não ter uma imagem real do que as pessoas têm sobre você. Então, aí tem técnica para fazer isso. Mas, fora isso, você consegue iniciar fazendo algumas perguntas-chave, mapear, né, o que você tem, onde você está, fazer um pente fino online, um diagnóstico, perceber, né, se você tem coisas na internet a seu respeito que já não condizem com você, perceber as pegadas digitais, aquilo que você curte, compartilha, comenta, fala a seu respeito, né? Então, você conseguir, sem grandes conhecimentos, você consegue ter noção disso e começar a se policiar os seus comportamentos, feedback, né? A arte de pedir, de dar e receber feedback, você consegue também exercer isso e pedir para sua rede aonde que você precisa melhorar. Então, tem alguns pontos que podem te ajudar a iniciar a pensar-se enquanto marca. Entender que tudo aquilo que você faz deixa uma impressão a teu respeito, deixa uma emoção. E tem uma frase que eu adoro, que é a seguinte: aquilo que você falou, aquilo que você fez, as pessoas podem até se esquecer, mas elas nunca vão se esquecer de como você as fez sentir. Exato. Marque, emocione, cuide, né, com isso. Então, a gente percebe online, muitas vezes as pessoas usam o online como um consultório psicológico, não controlam as emoções e entram em choque, em brigas, em conflitos. E isso fala acerca delas, né? O que Pedro fala de Paulo diz mais a respeito de Pedro do que de Paulo. Exato. Então, não tem mais espaço para... Você mesmo acaba com a sua reputação, né? Não precisa que ninguém acabe, você mesmo se detona, né? E isso acontece quando você não tem ética, isso acontece quando você não cuida das pegadas digitais. Então, acho que esses são passos que você pode ter consciência, trazer sua consciência, perceber os seus comportamentos, mapear o que já existe no online, perceber no seu processo de desenvolvimento, né, se existe alguma crença que te limita, que competências que você precisa desenvolver para chegar aonde você quer e precisa chegar. O profissional de personal branding é o que vai orquestrar tudo isso e te ajudar a dar uma direção para que você consiga fazer a gestão depois. Mas ele não é responsável pela gestão, mas ele vai te dar ferramentas e vai te ajudar na estratégia para que você se impulsione e se alavanque. Então, e online, mais uma vez, fica o convite para o pessoal que vai estar acompanhando depois esse vídeo. Tem muito conteúdo online para ajudar você, desde vídeos, e-book, gráficos, tem artigos, tem muita coisa aí que vai startar essa frente para você. E se aprofundando, depois tem consultorias, mentorias e tudo mais. Mas estamos aí. Eu vou fazer o papel do advogado do diabo agora, Dani, porque acho que as pessoas que não conhecem, né, acharam que provavelmente ia vir uma receitinha de bolo e que, nossa, mas isso tão complexo é o que eu preciso logo de cara. E isso me traz uma questão que, assim, as pessoas, elas querem as coisas como se fosse encontrar um unicórnio, né? Querem fórmulas mágicas. Ninguém quer pagar o preço,
ninguém quer estudar, ninguém quer, assim, ninguém generalizando, né? A maioria das pessoas, sim. Elas querem sempre achar qual é o pulo do gato, né? Antes de saber do que se trata, como faz, as pessoas estão querendo encurtar caminho, e aí isso bate com o que você falou, a própria pessoa acaba destruindo a imagem, a reputação dela, em função não só de coisas antiéticas, enfim, de práticas que não são legais, mas por conta dessa, eu não sei se poderia chamar de ingenuidade, mas achar que vai conseguir, né, algo como uma outra pessoa que está se dedicando muito, isoladamente pode até ser um fator sorte, conheceu alguém que facilitou um caminho, ok. Mas isso é tão menos provável do que a pessoa pegar um caminho e realmente estruturar, seguir, porque vendo você falar sobre os primeiros passos, já é muita coisa. E às vezes as pessoas podem desanimar, né? Falar, nossa, e agora, né? Se os primeiros passos são tão complexos, né? E é isso, a pessoa precisa entender que para construir algo que realmente tenha valor, ela precisa se dedicar, se debruçar e entender que também, como você falou, a nossa imagem é nosso ativo. Se a gente não cuidar disso, a gente acaba fechando portas não só na vida pessoal, como profissional, né? Social, enfim. Então as pessoas precisam deixar de ser preguiçosas, usando algo bem assim popular, e realmente fazer alguma coisa para que saia do ponto A para ir para o ponto B. Porque a maioria quer assim, pegar um jatinho, um foguete e encurtar esse caminho. E isso não acontece num trabalho que é estruturado, como você está apresentando para a gente, né? É bem interessante. Você lembra da história dos três porquinhos e o lobo mau? Você lembra que o lobo mau, ele jogou por terra a casa de palha, jogou por terra a casa de madeira, e a única que ficou de pé foi a casa de alvenaria, né? Que ele soprou e não conseguiu derrubar, né? Isso fala de sustentação, né? De sustentabilidade. Nesse mundo, pronto, nesse mundo que a gente discutiu aqui, né? Desse cenário líquido, né? Das pessoas, resultados imediatos. Eu não trabalho com personal branding e miojo. 3 minutos está pronto. Eu fujo disso. Eu só trabalho com pessoas que veem valor. Eu não quero convencer e colonizar ninguém o valor do personal branding. Quem não percebe o valor e quem quer esse resultado em 24 horas, não me procure, porque eu não acredito nisso, né? Porque, de novo, visibilidade não tem nada a ver com autoridade. Autoridade você não constrói do dia para a noite. Se você vê alguma fórmula de autoridade relâmpago, sai correndo para as colinas, porque é bomba, né? Ou seja, isso é algo que vai... A pessoa quer o dinheiro, né? E hoje na internet o que mais tem gente querendo dinheiro, querendo sacar o dinheiro das pessoas. E que não estão preocupadas. E promessas, e promessas vazias, muitas vezes. Então, assim, o desafio é você separar o trigo do joio, né? Você entender que uma carreira sólida, né? Uma marca pessoal consistente de valor não é em 24 horas. Pensa na academia e no corpo que você deseja ter, né? Ah, eu desejo ter um corpo assim, 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 assim. O que isso vai envolver? Renúncia, disciplina, hábitos, uma boa alimentação, continuativa, né? Não é iniciativa. Não basta ir na academia na segunda-feira, você tem que ter uma constância. Você precisa, né, tudo isso para conseguir de fato o resultado que você deseja. Não é em 24 horas, né? Os resultados rápidos muitas vezes vão te trazer graves problemas de saúde. Por que na esfera intelectual seria diferente? Por que na esfera de credibilidade seria diferente, né? Então, não acredito em marca pessoal fast food, não acredito em profissional fast food, também não tento colonizar a mente de ninguém, né? Estamos à disposição para ajudar muito as pessoas que querem realmente ser marcas pessoais de valor. E a partir disso vai envolver sim, porque assim, é tão simples, né? Se você não investe em você, por que os outros deveriam investir? É a primeira pergunta que eu faço. Por que eu vou investir em você se nem eu percebo que você investe? É o tal do personal brain, do personal trainer que está acima do peso, do dentista que não cuida dos dentes. Qual é a coerência que tem, né? Então, esse é um desafio que nós temos, né? De também perceber
que se para nós Deus nos deu 4 estações, é porque elas têm um propósito. São as estações da vida, são as estações que nós vivemos. Então existe um momento de cuidar da terra, de plantar, de semear, de ver crescer e de frutificar. As pessoas querem pular as estações, ou elas querem viver as 4 estações no mesmo dia. E isso para mim é superficialidade. Isso para mim é profissional muitas vezes raso, é pessoa que até a Bíblia fala, né? Um cego querendo guiar outro cego. Ou seja, a gente no mundo corporativo precisa ficar muito atento quanto a isso, né? Então, acho que essa consistência, as árvores que aguentam muitas vezes os ventos fortes são as que têm raízes mais profundas, né? Então, nos leva a pensar um pouquinho mais aí sobre o que é consistência, sobre o que é profundidade e solidez mesmo. Eu dei risada porque eu lembrei, há pouco tempo atrás, eu fiz um grupo de coach online, até para testar ferramentas, tudo, porque como essa mudança minha do Brasil para Portugal, tem muitos desafios que eu estou aprendendo, né? E uma das questões que saiu eu perguntei, a pessoa me contou uma história, uma situação e o problema atual, e eu falei, desde quando? Ah, tem uns 10 anos. Tá bom. E aí passou, e aí daí a pouco a pessoa fala assim para mim, mas em quanto tempo você acha que eu resolvo isso? Eu falei, você demorou 10 anos, aí eu falei bem assim, né? Porque às vezes eu solto umas. Você falou, você demorou 10 anos para ficar com essa merda completa, e aí agora você diga que em um mês você vai sair dela. Então não é bem assim. Calma lá. Então, assim, é exatamente o que você falou, sobre essa questão do imediatismo, né? Da pessoa achar que de um dia para a noite. É porque essa questão ela está sendo reforçada por profissionais que usam, né, das redes sociais para trazerem fórmulas mágicas e que a pessoa não tem noção do que tem por trás. E, infelizmente, elas são tão bem construídas, tão bem estruturadas, essas ofertas, que a gente para olhar, porque fala, será que descobriram alguma coisa diferente? Então, isso mexe realmente, porque você fala, puxa, eu estou aqui fazendo um trabalho, como demora, e é bem um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e aí, de repente, vem alguém e fala, puxa, as pessoas estão despontando, estão lá na frente, mas a gente não sabe o que é que tem nos bastidores. Então, a aparência, ela engana muito, e as pessoas estão se iludindo e se decepcionando, e o pior, rotulando profissionais, né, independente da área, colocando tudo junto, os profissionais que fazem um trabalho bom, correto, ético, com esse tipo de situação, né? Exatamente. Acho que esse é um grande ponto de atenção e de educação contínua, né? Eu acho que nós precisamos, tanto enquanto consumidores, usuários e clientes, nós precisamos cuidar para não cometer isso em nenhuma área, né, da vida, quanto também ajudar com que as pessoas tenham um entendimento maior. Não quer dizer que, assim, você começa a fazer um trabalho na esfera do personal branding, algumas mudanças que você faça não possam, de fato, já te trazer um resultado novo. A gente tem que entender que existem micro-resultados e macro-resultados. Tá. Posicionamento de mercado não é micro-resultado, é um macro-resultado, né? Que não é do dia para a noite. Assim como imagem e reputação são coisas distintas. Você pode empregar uma impressão através de uma imagem em segundos. Eu vi uma foto sua na internet, eu vi você passar, eu vi uma entrevista sua, eu já tenho uma imagem formada sobre você, mas eu ainda não tenho a tua reputação, eu não tenho acesso à tua reputação, eu não te conheço na prática para emitir um juízo de valor mais profundo sobre isso. Reputação não é o que você diz sobre você, é o que os outros falam e é uma constância de várias experiências e de tempo. Entende? Então é diferente. Por isso que eu falo que a reputação é como um banco, né? Porque são muitas ações que você vai acreditando e se algum dia alguém levantar uma calúnia ou você mesmo escorregar, você vai ter um perdão do seu público. Porque pronto, afinal de contas você é humano. Porque você tem crédito, né? Diferente de você construir uma imagem ou querer empregar uma imagem de super-homem, Mulher Maravilha e na verdade você está escondendo uma vulnerabilidade aí. Você está camuflando outras questões aí, né? Essa questão dos resultados é muito interessante. A gente trabalha isso no personal branding. Olha, se você alterar suas fotos nas redes sociais, cuidar melhor dos seus perfis, você já vai ter um resultado imediato de uma melhora de imagem.
né? Agora, até essa tua imagem, de fato, convencer, persuadir ou perceber que ali tem algo para além da imagem, aí você vai precisar entrar com conteúdo, aí você vai precisar ter constância, você vai precisar ter muito mais coisas, né? Agora você já tem um ponto ali que pode ser um resultado. Você estava com uma imagem péssima, descuidada, você alterou e você está começando a caminhar num processo consciente de aperfeiçoamento da tua imagem. Isso é um micro resultado. Existem os inputs e os outputs, né? Eu me matricular na academia e começar é um input. Eu estar lá 5 anos e atingir o resultado que eu quero é um output, é uma vitória. Então, só que a gente tem que comemorar dia após dia, né? A gente não pode só pensar em comemorar o teu resultado final. Até quando a gente fala em posicionamento de mercado, existem dois grandes momentos. O momento que eu comunico meu posicionamento para o mercado, ou seja, que eu digo para o que eu vim, né? E o momento que a minha audiência reconhece esse posicionamento, que é o momento aham, né? Que é o momento que todo profissional quer. Exato. Isso demora um pouco. Não se tem uma estatística, é 5 meses, 6 meses, é 1 mês, é 1 ano, é 5 anos. Depende de vários fatores, né? Agora é importante você perceber que ninguém tropeça em montanha, todo mundo tropeça em pedrinhas. E que a gente tem que cuidar com cada pedrinha, cada ponto de contato, uma vez mais. Tem pessoas que às vezes precisam, vêm para o personal branding, precisam de uma repaginação visual total, né? Um visagismo, um trabalho de consultoria de imagem profundo, e depois elas vão fazer a manutenção. Tem pessoas que não, então é diferente, né? Agora, perceber esses micro resultados é importante até para te estimular, até para te movimentar e você ir avançando e crescendo. Mas os micro resultados, eles não são os mágicos, porque até o micro resultado ele é Não. E é isso que muitas vezes as pessoas não sabem perceber, né, Daniela? Olha, tem uma pergunta aqui do Antônio Rebelo, que para a gente poder encerrar, porque a nossa live ela criou, né, ela criou tudo. Sinal que o papo tá bom, né? Ó, ele diz assim: criar uma marca pessoal é feita ao longo do tempo. Para quem tem o tempo super preenchido, qual a estratégia que recomendam para trabalhar a marca? Pessoas que... Isso é bem bacana. Essa é uma pergunta que geralmente ela vem muito de executivos, né? Então, quando a gente trabalha o executive branding, a gente se depara muito com esse cenário, que são profissionais que, pronto, estão envolvidos constantemente com decisões estratégicas, em movimento, em viagens e metas agressivas, e realmente, às vezes, para-se para pensar, puxa, qual é o tempo que eu afio o meu machado, né? Então, o grande desafio, não só dos executivos, mas de qualquer profissional, é essa gestão do tempo, de perceber o que é importante e relevante, como que eu consigo, dentro da agenda pessoal e profissional, um espaço de você com você mesmo, né? Um espaço para você pensar o estratégico, para você ter uma visão mais ampla, né? Porque o que acontece dentro das organizações, às vezes é o profissional tão focado no how to do, nas atividades e atribuições, e ele esquece de fazer esse trabalho, né, com a rede, de perceber, de volte e meia escrever um artigo e posicionar online. Então, a gestão do tempo é um desafio, eu acho que de qualquer profissional hoje, né? Mas ela está extremamente vinculada a você saber definir prioridades, o que é importante e o que não é. Então, se a sua marca pessoal é importante e você... Qual que é o próximo passo na sua carreira que você vislumbra, né? Uma vez estive em contato com um executivo em Amsterdã, e foi muito interessante porque ele me falou assim, olha, já cheguei no topo, né, de onde eu queria chegar e trabalhar minha marca pessoal em toda a Europa. Em 2 anos eu quero alcançar determinada posição aqui na Europa. Em 5 anos eu quero entrar no... Travou, não estou te ouvindo. Será que volta? Não, não voltou. Espera aí que eu vou fazer igual da outra vez. Vou sair e entrar, né? Vou tirar e vou colocar você novamente. Pronto, agora Oi, voltou? isso. E aí você Voltou.
Escutando, né, do executivo que em 2 anos ele queria começar a trabalhar a marca pessoal e em 5 anos, aí foi a hora que parou. Isso, em 2 anos, né, em termos da presença dele na Europa, em 5 anos nos Estados Unidos. O que me chamou a atenção foi ele já ter essa visão de médio prazo e ele entender, e ele falou o seguinte: olha, minha marca pessoal vale muito para minha organização, quanto será que vale para o mercado? Achei uma pergunta extremamente perspicaz. Né? Ou seja, já atingi o topo, 2 anos Europa, 5 anos mercado norte-americano. O que hoje eu começo a desenvolver e a andar para o que eu quero conquistar em 5 anos. Isso é visão de águia, né? Isso é visão de futuro. Então, eu desafio, né, a encontrar um espaço nessa agenda, né, para que é importante também, para que esse valor seja mantido e ser ampliado e mais oportunidades em virtude disso sejam geradas, para que, de novo, não se fique refém muitas vezes de uma situação que pode ser, poxa, não esperava, mas de um momento para o outro houve uma reengenharia na empresa e eu fui desligado. Ou eu fui convidado a estar disponível ao mercado. Acontece com executivos, acontece com profissionais de qualquer esfera. Então, que você não se depare com uma situação dessa. Por isso, o desafio é encontrar nessa gestão do tempo um momento para que você possa... não vou conseguir participar de todos os eventos, mas elenque eventos estratégicos que você pode estar dentro do seu ano. Você consegue escrever um artigo por mês e manter no LinkedIn para se relacionar, escreva. Que você consiga fazer algumas ligações, né? Ou, em tempos de WhatsApp, ligação é declaração de amor, né? Então, ligue para algumas pessoas, mantenha-se vivo na mente das pessoas. São ações simples que às vezes vão levar, não sei, uma ligação, 10 minutos, 15 minutos, um artigo você pode escrever talvez em 1 hora, 2 horas, um evento você vai num dia. Eu tenho certeza que você consegue ajudar, se isso for relevante para você, a achar um tempo para executar isso. E eu sou mais abusada, né? E aí eu vou dizer, Antônio, contrata a Daniela, que ela vai acelerar esse processo e você vai ter muito problema com a agenda. Isso pode ter certeza. A gente acha estratégia para tudo aqui. O processo, ele não é mágico, mas ter um profissional que apoie, que saibam os caminhos, eu acho que acelera também. Fiz a brincadeira com o Antônio por conta da pergunta, mas acho que é um ponto extremamente relevante para a gente ir arrematando aí o nosso conteúdo. Muito, muito. Um profissional, ele é neutro, né? Então ele vem de fora, ele vem com uma bagagem, né, que vai te potencializar, te instrumentalizar e te apontar caminhos. É uma construção estratégica a 4 mãos, né? Então, quanto mais experiência esse profissional tiver e houver um alinhamento, né, entre eles, mais você vai acelerar os seus resultados, mais você vai conseguir não só a questão financeira, mas a questão de tempo, né? Hoje, por que você vai deixar para conquistar em 3, 4 anos aquilo que você pode conquistar em meses, né? Por quê? Porque você se posicionou, porque você não perdeu mais tempo, porque você canalizou, porque você sabe agora como fazer. Então, esse é o que a gente vive dia a dia. Cada consultoria para nós é como uma universidade, né? Nós temos vários cases, quem quiser saber mais pode entrar lá no meu site depois, ver os cases que nos autorizaram publicação, então profissionais que mudaram completamente a sua carreira e os seus resultados por causa do personal branding. A pessoa aqui que vos fala é uma pessoa que vive daquilo que vos fala. Eu mudei a minha vida, carreira e negócio através do personal branding e hoje eu quero ensinar, mostrar o caminho das pedras com todos os detalhes. Eu acho que não tenho que esconder de informação, mas e sim impulsionar para que sejam realizadores, idealizadores, para que se concretizem, né, os sonhos, as paixões e os propósitos. Porque uma vez uma pessoa bem posicionada, o impacto que essa pessoa tem no mercado, o impacto que essa pessoa tem numa geração, eu vou mais longe. Pensa no impacto de um Tony Robbins, por exemplo, né? E pensa se ele tivesse se calado, se ele não tivesse realmente se posicionado. E ele fala que eu construí essa pessoa. São palavras dele, eu construí. Então, quantos Tony Robbins talvez não estão aqui nos seguindo? Ou, enfim, quantas pessoas que por falta, né, do how to do, ou de um apoio, ou de alguém que acredite nelas e que ajude e que traga uma estratégia clara para elas, não deixam de viver o máximo do seu potencial e automaticamente colher isso, né? Então, acho que o personal branding te traz como ferramenta também prática para você alcançar esses resultados. Exato. É aquilo que a gente abriu, né? A gente abriu a live falando sobre isso e a gente praticamente encerra, que é você
faz um trabalho de revelar essa pessoa, né? De trazer dentro o que ela realmente tem. E não é um termo que você comentou, né? Que até que você não usa muito da construção, mas em paralelo existe, né? Esse mão na massa, né? De fazer as coisas realmente acontecerem. E o Antônio, ele colocou uma mensagem aqui, um querido, né? Falando, eu também sigo a Daniela, né? Então, pergunta. E agora eu quero abrir o espaço para cair alguns minutos. Se você quer falar sobre os eventos, se vocês querem, tem aí alguma coisa que está para acontecer, que você quer aproveitar para colocar aí para pessoas, eu acho isso bem importante. Muito legal. Então, reforço o convite para quem quiser saber mais, né, sobre personal branding. Tem muitos conteúdos que eu produzo disponíveis na internet, sejam vídeos, sejam entrevistas, sejam artigos, e-books. Então, tem muito material gratuito à disposição. É só me seguir nos canais. Para além disso, nós temos um portfólio muito amplo, né? Nós temos o evento, que é o PBX Experience, que em dezembro vai acontecer no Brasil, né? No Recife, no Brasil. No ano que vem, ele vai estar acontecendo em março em Portugal, em Lisboa. Então, é um evento internacional que vai acontecer esse ano mais uma vez no México. Ele está circulando, a gente tem convites para outros países. Então, o objetivo desse evento é conectar marcas pessoais poderosas, né? É potencializar carreiras, é você participar de uma grande experiência que vai realmente te impulsionar e entender os fundamentos e as tendências do personal branding para que você alavanque, para que você seja protagonista e faça. Então, em março, nós estamos aí em Portugal, pbexexperience.com, você vai ter acesso a toda a agenda do evento. Nós estamos lançando o Personal Branding Academy, é a primeira escola executiva de formação internacional em personal branding. Então, assim, profissionais que queiram desenvolver uma carreira séria e sólida na área, sem essa balela de cursinho de 2 dias. São 210 horas, ou seja, é uma carga horária grandiosa, né? Ao vivo, não é curso gravado, então a gente vai estar lançando também. Março começa o curso, março de 2020, nós estamos lançando agora a escola, então em primeira mão comunicando aqui, conversando, né, com a tua audiência, profissionais que percebem no personal brand e querem entender mais como potencializar e trabalhar esse processo tão estratégico, né? Que você pode nichar, quero trabalhar com esportistas, com celebridades, com políticos, eu quero trabalhar com empreendedores, você tem muitas possibilidades. E a gente reuniu 15 anos de bagagem e muitas formações, entregamos aqui realmente qual que é a receita para você se destacar e sobreviver, né, no mercado que está vindo e que o profissional de personal brand vai ser extremamente requisitado, porque ele vai ajudar na diferenciação dos outros no mercado. Então, estamos aí para impulsionar. Quanta coisa. Temos um método. Muita coisa poderia ficar falando. O método IU, que é o processo de consultoria, tem muita coisa. Então, eu convido o pessoal a entrar no site, conhecer. E eu quero deixar aqui para a tua audiência que ouvir, né, a nossa live, que eu vi depois desse material, uma cortesia de 30 minutos, tá? Com a nossa equipe, 30 minutos para falar da marca pessoal. Quem me enviar uma mensagem, inbox, olha, via live com a Kelly, né? A gente vai conversar e vamos dar de cortesia, se não você que vou atender, mas vai ser a equipe, alguém aqui vai estar atendendo 30 minutos para conversar especificamente sobre a marca pessoal. Só tem que falar, eu vi a live lá com a Kelly. Se não falar isso, não tá valendo. Se não assistiu, não vai ver. Ainda tem que assistir as duas, né? As duas partes. Isso mesmo. Muito bem. Dani, eu já tomei a liberdade, né, do Dani, porque muito tranquilo. Sala de aula a gente acaba sempre já facilitando aí até para guardar os nomes. Eu quero lhe agradecer muito. Eu conheci você por intermédio, no Brasil, antes de vir para cá, eu fui consultora também da Mary Kay. E a minha ex-diretora, que encontrou o seu nome, e quando eu estava vindo para cá, ela me passou. E o primeiro contato que eu tive com você foi, a gente trocou uma mensagem e eu peguei o seu book, que você até comentou, de A a Z, que eu também já li, enfim, tá lá guardadinho. Então, e olha só, depois passado aí 1 ano e 2, 3 meses, nós estamos aqui juntas, né, fazendo um trabalho em conjunto, e eu tenho certeza que ainda vão ter outras oportunidades. Inclusive, vocês estão no Brasil, eu estou aqui em Portugal, eu me ofereço, se vocês precisarem de alguma ajuda
por conta do evento, às vezes precisa resolver alguma coisa, estou aqui disponível para dar uma ajuda, uma força para vocês, no que for preciso, contem comigo. E quem sabe em breve eu esteja aí fazendo parte dessa universidade, quero fazer esse curso, eu achei a ideia fantástica, porque vai criar realmente as pessoas que vão saber lidar com esse conteúdo de forma profunda e não rasa, como a gente acabou falando na live em vários momentos, né? Vai realmente pegar 2 profissionais e mais a equipe, né? E vão trabalhar exatamente o que a gente comentou e esses erros, né? Essa superficialidade que tem no mercado. Então, eu fiquei muito feliz de saber aí essa notícia. Já sou uma das candidatas. Ah, muito, muito legal. Eu fico muito feliz com as suas palavras e gratidão, né? Porque era bem interessante o nosso primeiro contato. Eu estava em Portugal, você no Brasil, agora você está em Portugal e eu no Brasil. E é exatamente nisso que eu acredito, em conexões de valor, em conexões com propósito. Não consigo nem contar quantas pessoas eu tenho na minha rede de vários anos, né? Clientes, parceiros, clientes que se tornaram parceiros, e é uma grande família, uma grande construção de valor, né, que você tem. Então, eu celebro esse tipo de resultado. Isso para mim é resultado. Você está conectado com uma pessoa muito para além do que ela pode te gerar, muito para além de um produto ou um serviço. Você tem uma conexão de valor, você tem uma conexão enxergando o ser humano primeiramente, né? E isso eu creio que é um valor inestimável. Então, eu só tenho que te agradecer, fiquei feliz com o teu convite, por poder contribuir uma vez mais, né? E te agradeço pela disponibilidade. Tenho certeza que você vai estar com a gente no PBX Experience aí em Portugal. E depois eu vou mandar um print para você que eu mandei para minha família ontem, super emocionada com o post que você fez. Eu não tinha me dado conta, porque a gente tem alguns sonhos, né? E eu, na hora que eu escrevi o post, eu não usei alguns termos que você usou. E a hora que eu li, você colocou, né, um talk com a Kelly, um talk internacional. Aquilo me deu um gelo no estômago, né? Agora eu posso deu um gelo. Eu falei, olha um pedacinho do que eu sonhei acontecendo, e já comecei a chorar, emocionada. Peguei o da minha família, que são a família próxima, né? Não a família de todo mundo. E eu falei, olha só um pedacinho do meu sonho se concretizando, olha como ela se referenciou, olha o que está acontecendo. Eu falei, ai, que fantástico. Então, a gratidão, ela é minha por você ser essa pessoa acessível. Eu ainda não fui sua cliente, ainda não tive nenhuma oportunidade de ser parceiro, de interagir, mas, olha, não tenho nem palavras para dizer assim o quanto você acaba agregando e trazendo realmente o seu trabalho com o carinho e o acolhimento que você dá para as pessoas, independente do que aquela pessoa represente. Então, eu posso te dizer que o seu ser de congruência, ele é muito bem estruturado. Olha, eu estou muito feliz nessa live. E tanto que foi uma felicidade, uma energia boa, que virou 2, né? Tomar cuidado, daqui a pouco o Instagram derruba a gente novamente. Ai, maravilha. É isso. Sempre que quiser longas conversas, estamos aí. Tá, pode convidar. Então tá ótimo. Então, boa noite, muito obrigada, gratidão a você, ao Henrique, que também compartilhou e mandou mensagem. Eu respondi para ele também no inbox, né, no Instagram. Então, muito obrigada por vocês terem disponibilizado esse tempo para dividir aqui com a gente um pouco do conhecimento. Um grande beijo. Maravilha. Boa noite e a gente vai se falando. Maravilha, boa noite. Um grande abraço, pessoal de Portugal, terra querida que nos acompanhou, pessoal aqui do Brasil e toda a audiência. E ficamos aí até a próxima oportunidade. Muito personal branding. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Olha só que encontro maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, né? Aqueles que já passaram por aqui e os que vão assistir depois. Então, a Dani deixou um recado que quem assistiu e comentar que assistiu a live comigo vai ganhar lá no inbox do Instagram dela, vai ganhar um papo com a equipe dela e de meia hora sobre marca pessoal. Então, aproveitem. E eu sou uma pessoa muito abençoada mesmo por mais um trabalho como esse, mais um relacionamento, mais uma conquista. Então, só posso agradecer por mais essa conversa de boteco, esse bate-papo, cheio de energia boa, cheio de descontração e com muito conteúdo.
Tenham uma ótima noite, um super beijo. E se fizer sentido para você e você gostou do conteúdo, compartilha isso com os amigos. Grande beijo para vocês.